hoje eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre... Esse mês, né, nós vamos falar um pouco sobre a questão de descanso, sobre realmente você desfrutar, você aprender a, de fato, a ouvir, a obedecer, a realmente descansar no Senhor. A Bíblia diz, não vou falar sobre isso hoje, mas nesse mês vamos falar, a Bíblia nos ensina em Hebreus a importância de se esforçar para entrar no descanso. Se Deus está nos ensinando que a gente precisa se esforçar para entrar no descanso, é sinal que descansar é difícil. Tem gente que não consegue descansar, porque tem gente que só se acha útil fazendo alguma coisa. E muitas vezes, o que eu quero falar hoje um pouquinho, nós vamos misturar ao longo do mês, mas qual é a nossa identidade? Porque se você tem uma identidade que você só se sente importante quando você faz alguma coisa, você vai entrar em crise o dia que você não fizer. Por isso tem muita gente que não sabe descansar, porque na mentalidade dela, o dia que ela descansar não serve para nada. E o descanso, irmãos, ele está totalmente ligado ao desfrute. A Bíblia diz que Deus sétimo, descansou. Tão quão importante é construir, criar tudo em 6 dias, como também é importante descansar. Deus cansa, irmãos? Sim ou não? Não. O descanso não está ligado ao cansaço, à fadiga. O descanso na Bíblia está ligado ao desfrute, à contemplação. Então, quando Deus descansa, não é porque Ele está cansado. Nossa, deu trabalho criar o Sam, hein? E na hora que eu estava fazendo o Ítalo, meu Deus do céu. Não, não é por isso. Quando Deus descansa, é para contemplar aquilo que Ele fez. Olha como o Sam ficou bonito. Glória a Deus por isso. Glória a mim, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, entenda isso. O descanso está ligado a viver o propósito de Deus. E muitas vezes a gente parou de viver o propósito de Deus porque a gente não tem mais tempo. O Evandro falou muito sobre isso ontem, né? E muitas vezes nós não estamos tendo tempo para passar um tempo com Deus. E a grande questão é quanto que nós temos tempo para descansar. Porque quem não tem tempo para descansar não tem tempo para contemplar. E às vezes você está vivendo uma vida no automático, porque trabalha, acorda às 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite, piloto automático, mas na verdade você está só sobrevivendo, você não tem mais qualidade de vida, você não tem mais sonho, você não tem mais propósito, você só está acordado, virou um zumbi. A grande questão é quanto que nós temos aprendido a descansar, porque sem descanso nós não contemplamos. E sem contemplação não tem adoração. E sem adoração virou só uma religião. E talvez domingo após domingo a gente venha aqui porque a gente está numa religião. Eu preciso ir para me sentir bem. Eu preciso ir para pararem de falar na minha vida e ficar me cobrando. A grande questão é quanto que nós aprendemos a descansar. E é o que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, sobre um pouquinho de várias coisas, mas a primeira coisa é sobre valor. Quando nós entendemos que nós temos valor, nós aprendemos a descansar em Deus. 1 Coríntios, capítulo 6... versículo 20, parte A, diz: você foi comprado por um alto preço. Irmão, se nós não temos revelação que nós somos comprados por um alto preço, nós não temos valor. Porque aqui preço não está ligado à quantidade, mas está ligado ao valor. Porque nós somos comprados por quê? Pelo sangue de Jesus. Ou seja, não tem preço. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro, abra comigo aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los, ou vocês foram comprados desse estilo de vida vã, vazio que viviam, que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, que é apenas preço, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, sem mácula. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que nós não fomos comprados por algo que tem valor nessa terra, mas que se perde, como ouro e prata, que no céu não tem valor nenhum. Mas ele está dizendo que nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos comprados por um alto preço, mas não preço ligado à quantia que pode se pagar, porque tudo que tem preço é negociável. Mas por um alto preço ao ponto de ter um valor que nada substitui, ou seja, não existe nada que substitui o sangue de Cristo. Ou seja, nós fomos comprados por aquilo que tinha mais valor.
Isso é a diferença de preço e valor. Nós já falamos isso algumas vezes aqui, mas a diferença de preço e valor é, tudo que tem preço é negociável. Tudo que tem valor, não tem valor, nunca vai trocar aquilo que você tem valor. Quer um exemplo? Se você tiver uma Ferrari, ela vale R$1 milhão, pode ser, não vende. Porque ela não tem valor, ela tem preço. Agora, se alguém oferecer pelo seu filho 10 bilhões, você daria ao seu filho? Venderia? Não? Mas 10 bilhões, irmãos, depois você tem 3, 4 filhos, você faz mais filho. Você daria ao seu filho? Por que você não daria? Porque não tem preço, tem valor. A nossa vida com Deus, exatamente dessa maneira. Se a nossa vida com Deus tem preço, tem um monte de coisa que vai comprar o seu tempo com Deus. Tem um monte de coisa que vai comprar o seu tempo de adoração. Tem um monte de coisa que vai comprar e vai substituir a presença de Deus. Agora, se a sua vida tem valor com Deus, nada você vai trocar pela presença de Deus. E esse é o grande desafio, irmãos. Que tipo de relacionamento, tipo de vida nós estamos vivendo com Deus? É apenas um preço? Se Deus me der o carro que eu tanto orei e sonhei, então eu vou para a igreja 1 mês para agradecer. É sério mesmo que a gente acha que isso vai satisfazer o coração de Deus? Deus vai dar o carro porque Ele ficou orgulhoso que você vai 1 mês sem faltar para a igreja? É sério mesmo? É sério mesmo que a gente acha que a gente está tocando o coração de Deus porque a gente fez um voto com Deus, um propósito, até uma promessa com Deus? Se Deus curar meu filho, eu vou 1 ano para a igreja? É sério mesmo que a gente acha que isso toca o coração de Deus? É sério mesmo que a gente acha que a gente toca o coração de Deus e fala, Deus, se o Senhor fizer a obra no meu casamento, eu nunca mais vou beber. É sério mesmo que a gente acha que isso é o que faz Deus fazer alguma coisa na nossa vida? Sabe por que às vezes a gente faz isso, irmãos? Porque a gente estabeleceu o preço, negociou. A gente é bom em negociação. Se Deus fizer algo, então eu vou cumprir a minha promessa. E a gente acha que a gente que tem valor nisso. Mas não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. E a grande questão, irmãos, a gente precisa aprender sobre o descanso. Quem não descansa não entende o valor. Quem não descansa não vive o propósito, porque quem não descansa sempre está em débito. Quem não tem valor sempre está devendo. A Bíblia diz que Ele nos comprou, irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável. Quem não tem revelação de quem é em Cristo sempre está devendo, irmão, sempre está em débito, nada está bom. Quem não entende quem é em Cristo nunca está satisfeito, sabe por quê? Porque nunca está bom. E essa é a grande questão que nós precisamos. Setembro Amarelo, sobre uma geração ansiosa, uma geração totalmente desesperada, uma geração que tem tirado aquilo que tem mais valor, a própria vida. Mas por que isso? Porque nós paramos de descansar e contemplar. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 94, versículo 19. Salmos 94, 19, depois nós vamos pular para o 22. Diz assim, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, o teu consolo me deu esperança e ânimo. Vou ler de novo. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Irmãos, vai ter um momento que a gente vai ter dúvida. E eu não te julgo por isso, eu também tenho às vezes. Tem momentos que a gente se questiona, será que está certo isso? Será que Deus está com a gente mesmo? Será que as coisas vão dar certo? Mas o salmista está dizendo aqui que quando de fato encheu de dúvida, na versão NVI diz, quando a ansiedade dominava o meu íntimo, então eu vi que o Senhor, o teu consolo estava sobre a minha vida, me trazia alívio, me trazia descanso na minha alma. E o versículo 22, vou dar trabalho para a projeção hoje, né? Vou alternar NVI, NVT, vamos, volta, mas está tudo bem. Versículo 22 diz assim, mas o Senhor é a minha fortaleza, meu Deus é a rocha onde me refugio. Irmãos, a grande questão, na versão NVI, ele diz que a torre segura, o meu Deus, a rocha que encontra o refúgio.
E a NVT, minha fortaleza, oh meu Deus, a rocha onde eu me refugio. Irmãos, a grande pergunta é onde nós estamos procurando descanso, onde nós estamos procurando se refugiar, resposta. E até uma lição para a nossa vida. No momento do desespero, no momento que veio a ansiedade, no momento que meu coração se encheu de dúvida, onde eu busquei resposta? O salmista diz que o consolo, onde nós buscamos resposta vai definir quem nós somos. Nós vemos uma geração que muitas vezes está correndo, desesperada, cheia de problema. Mas a grande questão é onde nós estamos buscando refúgio, onde nós estamos entregando a nossa angústia, a nossa chateação, a nossa frustração, a nossa raiva. Porque o que nós precisamos entender nesses dias, irmãos, que Deus, Ele é Deus em todo o tempo na nossa vida. Nós temos dificuldade de ver Deus nas coisas ruins ou nas coisas difíceis da vida. Nós temos muita facilidade de ver Deus quando tudo vai bem. Porque o nosso Deus é um Deus de montanhas, é um Deus de montes, mas também é um Deus de vales. É um Deus que quando tudo vai bem, glória a Deus, eu agradeço, tudo dá graça. Mas é um Deus que quando as coisas não acontecem do jeito que eu esperava, também glória a Deus, tudo dá graça. Mas irmãos, você percebeu que como nós temos dificuldade de descansar e contemplar o Senhor, o dia que algo não dá certo, você começa a procurar um motivo. O que eu pequei? Onde eu errei? Não, será porque esse domingo eu não ofertei? Será que é porque eu faltei uma semana no culto? E a gente começa a atribuir os problemas que nós estamos vivendo a erros nossos. Porque nós não aprendemos a descansar de fato em Deus. Mas Deus, Ele continua sendo Deus, irmãos. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo poderoso no melhor dia da sua vida, como também no pior dia. No dia da celebração, como também no dia da tristeza. No dia da conquista, como também no dia da perda. No dia do nascimento, também no dia do luto. Agora o fato é, nós conseguimos enxergar Deus em tudo? Ou nós temos sido muitas vezes seletivos em encontrar Deus nas coisas? Vivemos de fato até uma forma de ser relativo, né? A entender o que nós concordamos que é de Deus ou o que não é. E a grande questão, irmãos, e isso entra no nosso coração, dúvidas, ansiedade. A dúvida, ela está totalmente ligada à ansiedade. Porque uma dúvida mal resolvida, ela gera um coração ansioso, um coração preocupado, um coração aflito. Eu estava vendo um estudo dos cientistas da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e eles dizem que 91 dos casos de preocupações da nossa vida não deveriam se preocupar, porque 91% dos casos de preocupações não acontecem. Então, muitas vezes a gente está sofrendo, muitas vezes a gente está deixando de dormir, muitas vezes a gente está deixando de contemplar a presença, porque nós estamos preocupados com coisas que nem vão acontecer. Ou se acontecer, o que vai mudar a gente deixar de dormir? Irmão, você vai se falar, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Você dormindo ou não dormindo, vai resolver o problema? Amanhã tem um problema muito sério para resolver. Se você deixar de dormir, o problema vai ser resolvido? Seja sincero. Não. Então a Bíblia nos ensina a dormir, a descansar, porque Deus dá enquanto os seus amados, os seus filhos dormem. Sabe o que é a grande questão, irmãos? A gente precisa aprender a descansar. Muita coisa não acontece na nossa mão, porque faz cada vez mais você depender menos de Deus. Porque eu pago minhas contas porque eu trabalho. Meu casamento está bom, porque você não sabe o quanto que eu luto para meu casamento estar bom. E cada vez mais nós temos tirado Deus do propósito da nossa vida. Cada vez mais nós temos tirado a presença e a dependência em Deus, porque nós nos tornamos autossuficientes. E esse é um grande perigo. Porque nós vemos uma geração que muitas vezes é uma geração que está conquistando o mundo, mas está perdendo a família. Uma geração que está conquistando o mundo, mas está perdendo o propósito. E isso é algo para a gente pensar junto, irmãos. Será que vale ser o CEO da melhor empresa do Brasil e perder o casamento, perder os filhos? Eu prefiro ter meu casamento e meus filhos. A grande questão é o que tem valor para nós de fato.
Porque nós vemos uma geração desesperada, preocupada, porque nós trocamos aquilo que de fato importa. Seja sincero, irmãos, há 90, 80 anos atrás, os nossos avós, bisavós, não tiveram 10, 15% do que nós temos. Eles eram tristes? Não, eles eram felizes e eles eram satisfeitos. Sabe qual é o nosso problema? Quanto mais nós temos, mais insatisfeitos nós ficamos. O problema é que nós deixamos de contemplar e desfrutar aquilo que de fato importa. É por isso que nós vemos uma geração ansiosa, uma geração desesperada, porque é uma geração que nada é suficiente e nada está bom. Você compra um carro hoje, daqui um mês, não gosto mais desse carro. Infelizmente nós estamos fazendo o que fazemos com coisas, estamos fazendo com pessoas. Enjoei dessa pessoa, vou trocar de casamento. Por que eu nasci nessa família? Não pedi. E nós vemos um tempo, irmãos, de distorção em tudo que nós estamos vivendo. A grande questão é, nós precisamos aprender a descansar. Se nós, no momento de dúvida, no momento de ansiedade, nós não buscarmos o consolo, o refúgio no Senhor, nós vamos buscar em bebida, vamos buscar em drogas, vamos buscar em relacionamentos, vamos buscar em tantas coisas, menos no propósito do Senhor. É por isso que nós vamos trocar de igreja 10 vezes no ano, vamos trocar de casamento 10 vezes na vida, porque nada está bom. Então a grande questão é quanto que de fato nós temos valor e estamos valorizando aquilo que Deus nos confiou. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem achou, diga amém. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Até aí por enquanto. Olha que interessante, aqui ele ensina uma lição para a gente não viver preocupado com coisa alguma, com nada. E como que nós vencemos essa preocupação fazendo o quê? Orando a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está desesperado, o que você faz? Aconteceu um problema. Faz um empréstimo no banco, compra o remédio, faz tudo. Depois, lá para a 8ª, 9ª, 10ª situação. Preocupação, ansiedade. Sabe como que Paulo está nos ensinando na igreja? Ora a Deus. Peça para Ele, agradeça a Ele. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? A oração não é mais importante. Porque a gente só vai orar depois. Primeiro a gente liga para o chefe, network, amigos, pede ajuda, compra remédio, faz empréstimo no banco. Depois que esgotaram todas as alternativas, vamos orar para Deus? Sabe quem nos lembra isso? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos doente, fez tudo, gastou dinheiro que tinha, foi no melhor médico, nada resolveu. Existe um Jesus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes a gente está vivendo dessa maneira. Tenho dinheiro, tenho trabalho, tenho carro, tenho minha família, tenho. O dia que você perde, sabe o que acontece? Acaba. Porque a gente colocou a nossa esperança em tudo, menos na presença dEle. É por isso que Paulo está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma, não fique preocupado com essas coisas, em nada, mas ore a Deus. Necessidade diante dEle. E o versículo 7 diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que vai além, que excede, que vai acima de todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está nos dando uma lição aqui, que a maneira de nós descansarmos em Deus é confiando nele. E ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é a paz de Deus, irmãos? É a paz de Deus que vai acima da tribulação. É a paz de Deus que vai acima das nossas preocupações. É a paz de Deus que vai acima das tempestades. E ele diz, é a paz de Deus que vai além do seu entendimento.
Mas eu não consigo entender. Exatamente, essa é a paz de Deus. Mas como que vai dar certo? Essa é a paz de Deus. Não ficar questionando. E ele diz que quando nós experimentamos dessa paz, então ele guarda o nosso coração e a nossa mente. Sabe o que é coração e mente, irmãos? A nossa alma. Sabe por que nossa alma muitas vezes está doente? Porque a gente não descansa mais dele, porque a gente não confia mais nele, porque a gente não depende mais dele. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Coração e mente fala sobre alma. É por isso que a gente precisa entender, irmãos, a igreja, ela abriu muito a mente para isso, porque a igreja era muito religiosa ao ponto, tudo é espírito, tudo é espiritual. Aí você ficava doente, é o diabo. Você ficava doente, é porque não ora. Não, a grande questão é quanto que a nossa mente está saudável em Cristo, quanto que nós temos a mente de Cristo para confiar nele. E quando nós falamos sobre ter a mente de Cristo, irmãos, nos ensina uma lição. Não é pensar pela razão. Nem tudo que a Bíblia diz nós vamos entender. E está tudo bem. A grande questão é o quanto que nós estamos aqui para desfrutar e confiar em Deus. Eu falei isso na última ministração. Nós não estamos aqui para discutir teologia. Não estamos aqui para discutir liturgias. Não, nós estamos aqui para confiar e aprender a confiar no Senhor. O problema é que a igreja se tornou muito crítica. Porque ela quer entender tudo e não quer viver nada. E essa é a grande questão, por isso nós vivemos tanto desespero, tanta preocupação, porque nós não conseguimos mais descansar em Deus. Porque nós estamos aqui, nós estamos pensando nas contas que vão vencer amanhã. Nós estamos aqui, nós estamos pensando no planejamento da próxima viagem. Nós estamos aqui, nós estamos pensando em tudo. Nós não temos uma hora para o Senhor sequer na semana. Porque nós estamos com a nossa rede social, com o nosso chefe, com o nosso casamento. E Jesus nunca tem um tempo de qualidade. Jesus nunca tem 100% do nosso tempo. Que seja 10, 20, 30 minutos. Qual foi a última vez que Jesus teve 100% do seu tempo nesse período? Às vezes a gente vai orar, irmãos, mas o celular está do lado, o celular vibrou. Espera aí, Deus, tem que resolver as coisas. Tudo é mais importante que Deus. E esse é um grande problema, por isso nós vivemos uma geração ansiosa, desesperada. Eu mandei um vídeo esses dias para os líderes, depois me lembro, eu vou mandar para toda a igreja. Fala sobre o problema e o perigo do celular, que está ligado totalmente à ansiedade, está ligado totalmente a problemas com pornografia, com uso de drogas, com vícios, questão de viver, questão de suicídio. Por quê? Porque nos deixa ansioso, a gente não sabe mais esperar, tudo é na hora. O celular vibra, a gente para um relacionamento que está olho no olho para olhar o celular. Então isso é um perigo e muitas vezes nós, até com Deus, nós viramos um crente de internet. Um crente que assiste 30 palavras na internet, mas não tem um tempo com Deus. Ou seja, nós terceirizamos até a nossa oração, café com Jesus, nada contra, mas todo dia você põe lá o áudio, já fiz o meu papel devocional. Ei, você está terceirizando o seu devocional com Deus? Não, eu coloco lá uma palavra, eu ouço uma palavra por dia, você está terceirizando o seu momento de leitura com Deus? A grande questão é que nós estamos cada vez mais vazios de Deus, irmãos, e mais cheios de nós. E esse é um problema, isso está respingando em tudo que nós fazemos. 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, não é em um só, em mais ou menos, em todos os aspectos, que o Espírito, letra minúscula, o Espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem, de vocês, sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica, irmão, sobre a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. E ele está ligando a santidade, não só o nosso espírito. Ele está ligando a santidade também a nossa alma, nosso pensamento, a nossa razão. E está ligando também a santidade o nosso corpo. É por isso que eu falei que a igreja mudou muito, irmãos, porque antigamente a igreja tudo era espiritual. Não. Paulo nos ensina na igreja de Coríntios que nós precisamos aprender a discernir aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Porque existem coisas na nossa vida, irmãos, que são naturais. Se a
nada. Aí fala, o diabo está sujo, meu, não quer me dar um emprego. Não, não é o diabo que não quer te dar emprego, você que não quer trabalhar. Tem coisas que a gente está atribuindo ao diabo que não foi o diabo. Você está rodando com um carro 30 mil quilômetros, não trocou o óleo, o motor fundiu. O diabo está furioso porque eu comecei a ir para a igreja. Não, o diabo não tem culpa de nada disso. O problema é que você não cuidou. Então a Bíblia nos ensina sobre a questão de discernir entre o irmãos, que está ligado ao natural, a decisões, a sentimentos, a escolhas. Mas tem muita coisa que a gente também está vivendo que tem a ver com o nosso espiritual. E a gente tem que ter essa sensibilidade. E Paulo está nos ensinando sobre a importância de santificar inteiramente, completo, o corpo, alma e espírito. Por isso hoje é importante, irmãos, tem relatos. Você pegar gente que estava mal, ansioso, preocupado, começou a fazer um exercício físico, mudou. Porque está ligado também a dopamina, né? A endorfina está ligado ao corpo, né? Está ligado à alegria, está ligado ao prazer. Então nós precisamos aprender com tudo isso. Filipenses capítulo 4, versículo, vamos voltar lá para o Filipenses 4, nós lemos os versículos 6 e 7, vamos ler agora o 8 e o 9. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam, receberam de mim, e tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Ele está nos ensinando sobre o que nós devemos pensar, como que nós devemos olhar, que ótica nós devemos viver. Ele diz assim, pensem tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for bom, de boa fama, tudo que for excelente, digno de louvor. E ele diz o quê? Pensem nessas coisas. Aí entra um ponto. O que é pensar, irmãos? É espírito? Sim ou não? Me ajuda aí, irmãos. O que é pensar? É espírito? Pensar é o quê? Mente, alma. Então Paulo está nos ensinando sobre a importância de cuidar da nossa alma também. Como que nós estamos agindo? Não é só oração aqui, ele está sendo natural. Porque ele está dizendo assim, como que você quer viver uma vida de descanso se você só pensa em tragédia, vê filme de terror, só vê coisa ruim, só fala mal dos outros? É isso que você vai viver. Então ele diz, você quer viver uma vida plena, uma vida de descanso? Então faz o seguinte, começa a pensar, e não é positivismo, é realidade. Começa a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que é nobre, naquilo que é puro, naquilo que é amável. Paulo está ensinando isso. Porque, irmãos, qual o problema dessa geração? Você assiste o dia inteiro, Cidade Alerta, não sei o que lá, que a TV fica sangrando. O que você está cheio? De preocupação. Meu, esse mundo está perdido. Meu, você vê cada dia mais acidente. Nossa, só tragédia. É o que você está se alimentando, irmãos. Eu não estou dizendo que não existe tragédia. Eu não estou dizendo que não existe problema. Mas o que eu estou dizendo é de que você tem se alimentado nesses dias. Porque isso define quem você vai ser. E é Paulo está nos ensinando isso. No que você está pensando? Pensa nas coisas boas. Pensa naquilo que é nobre. Pensa naquilo que é correto. E ele termina o versículo 9 dizendo o quê? E vivam tudo aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram. Coloca isso em prática. Que tipo de vida nós estamos vivendo, irmãos? Porque Paulo está nos ensinando a trazer à prática aquilo que nos abençoa, aquilo que nos edifica. Irmãos, a nossa palavra tem poder. Se todo dia você acorda falando, minha vida não presta, minha vida é uma tragédia, nada dá certo, é mais um dia de luta, é mais um dia de tragédia, é mais um dia de tristeza, é mais um dia de depressão. Você quer viver algo diferente disso? Você está declarando isso todo momento? O próprio Provérbios diz que aquilo que você pensa é aquilo que você vai viver. Então, irmãos, que tipo de palavra nós estamos declarando? E Paulo nos ensina sobre a importância de cuidar da nossa alma também, sobre viver uma vida olhando para as coisas do alto, parando de olhar para as coisas carnais ou as coisas que nos desfalecem. Irmãos, vamos ser bem sinceros.
É óbvio que todo mundo aqui tem problema. É óbvio que todo mundo tem preocupações. A grande questão é como que nós estamos canalizando isso. Nós passamos mais tempo orando e confiando em Deus, falando, Deus, eu confio na Tua promessa, confio na Tua palavra, eu sei que o Senhor pode reverter quadros. Ou será que nós passamos mais tempo dizendo, não tem jeito mesmo, eu nasci para sofrer? Você já percebeu como a gente gosta de se vitimizar, a gente gosta de sofrer, né? De se automutilar, né? De se prejudicar? Você já percebeu isso? A grande questão é quanto que nós estamos buscando a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender realmente quem é Deus para nós. Não vou ler para ganhar tempo, talvez eu continue isso semana que vem. Mas Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10, fala que Jesus aí foi levado ao deserto para ser tentado. E esse texto, irmãos, todos conhecem. E está tudo bem, porque nós não viemos aqui para te apresentar nada novo. É para você conhecer mesmo. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer. Mas esse texto, Mateus 4, do 1 ao 10, conta o momento que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. E é interessante o que faz Jesus vencer, já para adiantar, Mateus 3, 16, 17, os últimos versículos de Mateus 16, 17, do capítulo 3, que diz que ele se batizou e o céu se abriu e ele ouviu como uma voz audível dizendo, esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Ou seja, ele sabia quem ele era em Deus. Repita comigo, identidade. Você só vai descansar se você souber quem você é em Deus, irmãos. E sabe o que é interessante para nós orarmos? É que nós vemos que Jesus ele é tentado 3 vezes por Satanás. E sabe o que Satanás coloca em xeque naquele momento de tentação? O quê? Se você realmente é o quê? Filho. Sabe por que Jesus vence, irmãos? Claro, Jesus é Deus, mas Jesus aqui era homem, ele estava sendo tentado como homem. Sabe por que ele vence? Porque Mateus 3, 16, 17, depois você lê, diz que o céu se abriu e ele ouviu. Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. No momento que o diabo vem e fala assim, se você realmente é filho de Deus, prova, transforma essa pedra em pão. Se você realmente é filho de pão não, né? Filho de Deus, sim, é pão, Jesus é o pão, né? Deus. Assim começam as heresias. Vamos lá, se você realmente é filho de Deus, se joga desse penhasco, porque a Bíblia está escrito que se você se jogar, Deus dará ordem aos anjos para Ele te proteger, te guardar. Em muitos momentos o diabo ele vai vir querendo tentar provar sua identidade, irmãos, como ele fez com Jesus. Se ele fez com Jesus, que é Deus, imagina nós que somos um monte de bobão. Às vezes você se acha esperto, né? Mas você acha que você é esperto, irmãos? Na verdade, até que o Evandro falou ontem, não é porque, nossa, Deus... Não, a gente só tem aquilo que nós estamos atrás de Jesus, a rocha. Então, quando Deus olha para nós, não vê o Douglas pecados. Olha para nós, ele não vê o Douglas é de oração. Ele vê que Cristo em mim. Então, entenda isso. Quando nós entendemos quem nós somos, nós temos identidade, nós vencemos. A grande questão, qual é o problema, irmãos? O problema é que muitas vezes o diabo está tentando a sua identidade. Quem você é de fato? E você quer provar, aí que você cai. Irmãos, se a gente for falar de identidade, hoje nem dá tempo, mas a gente continua isso. A gente está vivendo um mundo totalmente distorcido. Gênesis nos ensina que Deus fez homem e mulher. Vai preencher um formulário hoje, tem mais de 30 gêneros, não sei nem quantos tem. Depois vocês podem me falar aí. Irmãos, nós vivemos um tempo de distorção. Irmãos, eu não estou criticando nada, tá? Eu respeito o que você quer ser da vida. Você tem direito, livre-arbítrio para escolher o que você quer da vida, tá tudo bem. Aí é só conta com Deus. Mas o que eu quero dizer? Nós vivemos um tempo de distorção. Tem gente hoje que se identifica com um cachorro. Tem gente hoje que se identifica com, sei lá o quê, dá um exemplo aí. Tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo, alguma coisa que vocês viram aí. Cavalo. Tem outras coisas, porco, esses dias eu vi, a gente se identifica com porco. Sabe o que é isso, irmãos? O diabo distorcendo quem você é. É o diabo fazendo exatamente o que ele fez com Jesus. Se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí, quando você não tem maturidade, você quer provar que você é filho de Deus, você quebra a sua cara. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Sabe por que nós estamos, muitas vezes, e eu volto para o início, sabe por que a gente não descansa? Porque a gente perdeu a nossa identidade. Porque quando a gente entende que a gente é filho de Deus, irmãos, a gente aprende a descansar. Se você pegar uma criança, às vezes a conta dos pais está um caos.
Mas ele está sorrindo porque o pai chega com a bala, chega com o chocolate, porque na cabeça dele ele não mensura a gravidade de uma dívida, de uma conta, de uma compra, de uma parcela, de 60 meses para pagar isso. Mas o que ele contempla é, o meu pai está cuidando de mim. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Repita comigo assim, eu cresci demais. E quando a gente cresce demais, a gente para de desfrutar e descansar. Porque quando a gente é criança, irmãos, uma bala nos satisfaz. Às vezes você quer comprar um presente caro para o seu filho, mas o que ele mais vai gostar é da caixa. Sabe por quê? Simplicidade. Quando nós entendemos que nós somos filhos, as coisas mais simples, que não tem preço, porque preço pode comprar o boneco mais caro, pode comprar o carrinho mais caro, mas quando você entende que você é filho, irmãos, não é o preço daquilo que foi comprado, mas é o valor daquilo que está sendo entregue. E diante disso, qual que é a nossa convicção? Porque nós vemos aqui que nessas tentações, a todo momento o diabo está lutando e trabalhando para confundir quem você é de fato. E quando entra a dúvida no coração, perde o propósito. Porque a ideia de Satanás era gerar dúvida no coração de Jesus. Será que eu sou filho mesmo? Se eu sou tão amado assim, por que eu estou no deserto? Se Deus me ama tanto, por que eu estou passando essa dificuldade? E é nesse momento que a gente negocia a nossa identidade. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse convicção daquilo que ele ouviu em Mateus 3, 16, 17, que o céu se abriu, você é o filho amado, que tem o prazer, talvez ele, como homem, falaria, será que vale a pena? Eu dei a minha vida, por que eu estou sofrendo aqui no deserto? E é exatamente isso que tem acontecido com a gente nesses dias, irmãos. No momento da crise, no momento da dificuldade, o que a gente faz? Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus se esqueceu de mim? Por quê? Perdemos a identidade de quem nós somos e paramos de descansar e contemplar. Sabe por que Jesus vence? Porque ele continuou contemplando. Ele viu o céu aberto. Ele ouviu a voz do Pai dizendo, esse é meu filho amado, a quem eu tenho. Voz certa, irmãos, e começa a ouvir a voz que não vai dar, você não presta, não tem mais jeito e tudo mais. Como está nosso coração diante de Deus nesses dias? Como que está o nosso coração diante da presença? Talvez você entrou aqui nessa manhã e fala, minha vida não é mais a mesma. Eu lembro há 30 anos atrás que eu sentia Deus, eu vi o cuidar de Deus. Parece que Deus mudou. Parece que a igreja mudou. Parece que tudo mudou. Será que tudo que mudou, ou será que é a gente que esfriou? Existe uma história, já contei aqui, não tem problema se você já ouviu, você ouve de novo. Mas existe uma história que diz assim que um certo dia o filho chegou para o pai e falou, papai, qual é o tamanho de Deus? Foi uma pergunta difícil, né? Como que eu vou responder o tamanho de Deus? Daí ele, de uma forma literal, né, para poder prática, né, para poder trazer algo concreto, né, algo físico, ele disse, filho, bem longe, flotou. E acabou o assunto, gerou aquela, não entendi. E no outro dia o pai pegou o filho, levou até o aeroporto, e chegou para o filho, bem perto de um avião, falou, filho, lembra que você me perguntou qual era o tamanho de Deus? Ele falou, sim, pai. Eu falei, lembra que eu te mostrei um avião e você viu ontem? Sim, pai, eu vi, ele era desse tamanhinho, pequeno. Então, agora eu quero te mostrar o avião de perto. Ele falou, nossa, pai, o avião é gigante, o avião é grande, não dá para abraçar, ele é muito grande. Eu falei, então eu quero te responder. Sabe qual é o tamanho de Deus? Depende a distância que você está dele. Irmãos, talvez Deus para você hoje é alguém que te esqueceu. Ou talvez Deus hoje é alguém que parece tão pequeno, parece que não faz nada na sua vida. Mas talvez porque você se distanciou dele. Porque se você estiver perto dele, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Não é Deus que muda. Deus continua sendo Deus. Mas se você olhar Deus de uma forma longe, distante, vai parecer que ele não faz nada. Vai parecer que ele não te ama. Vai parecer que ele se esqueceu de você. Vai parecer que você não tem valor. Mas quando você está perto dele, você contempla, você vê a grandeza dele, você vê que ele é muito maior que os seus braços, você vê que ele é muito maior que qualquer coisa que você pode pensar.
nós pensamos, tudo aquilo que nós planejamos. Ele tem sonhos, projetos, planos maiores do que aquilo que nós imaginamos ou mensuramos. O problema é que muitas vezes a gente está distante, irmãos. Porque muitas vezes a gente ficou muito perto do nosso salário. A gente ficou muito perto do nosso sonho empresarial. A gente ficou muito perto das nossas conquistas. E ficamos muito longe da presença. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante, chamar a banda.